Natália Lopes, eu nasci em Viçosa do Ceará, mas morei toda a minha vida em Cocal dos Alves, no Piauí. O nome do meu pai é Gerardo, o nome da minha mãe é Socorro, e eles são trabalhadores de roça. Eu tenho atualmente 21 anos, e meus pais, eles casaram em 2000, em 2002 eu nasci. Quando eu nasci, a gente morava na casa do meu avô, que tinha falecido, e a casa ficou, tipo, para o meu pai, né? Então, a gente morava lá, minha mãe lá, só que era muito distante das demais casas, bem distante. E não tinha energia também, e eles trabalhavam de roça, criavam galinha, porcos, e como era bastante distante, a gente morou lá uns 4 anos, até eu ter uns 4 anos, e aí minha mãe pediu meu pai para fazer uma casa mais perto da comunidade, até para poder facilitar eu ir para a escola. Aí meu pai fez, né, a casinha bem simples, de adobe. Ele mesmo amassava o barro e fazia os tijolinhos. Começaram bem pequena a casinha. E aí a gente mudou para lá, para uma zona rural que a gente chama de Tapera. Tapera é o lugar que eu vivo, né? E aos poucos a casa foi aumentando, assim como a nossa família. Eu lembro pouca coisa, porque eu era pequenininha, mas a gente chegou nessa casa, uma nova casa, não tinha energia também, e eu lembro que eu brincava, né, no começo sozinha, porque eu não tinha irmãos ainda, e sempre meus pais me educaram muito bem, e eu ajudava eles na criação dos animais, e ia para a roça também. E aí a minha mãe, ela teve o meu irmão quando eu tinha 5 anos. Ela teve o meu primeiro irmão, que o nome dele é Jardel. Aí 2 anos depois ela teve a minha irmã, que se chama Janaína. E em 2012 ela teve o meu irmão mais novo, que se chama João Vitor. Né? E aí ela fez ligação e a nossa família é constituída dessas 6 pessoas, né? E eu lembro que eu fiquei muito feliz quando a minha mãe já teve meu primeiro irmão, né? Porque aí já era alguém para brincar comigo, já que eu brincava sozinha e também morava afastada de outras crianças. E a gente brincava muito de casinha, de pega-pega, e também no rio, porque na minha casa, bem pertinho da minha casa, tem um rio, que durante a época da chuva, ali de março até junho, ele ficava bem cheio. Então, meu pai levava a gente para tomar banho. Eu ia lavar roupa com a minha mãe, né, no rio, porque era bem pertinho de casa. No começo, quando a gente morava lá, não tinha escola nessa nossa comunidade chamada Tapera. Né? A escola ela era bem distante. E aí, a minha mãe ela foi falar com o prefeito da cidade para ele colocar o pré, né? Naquela época era pré-1, pré-2, para que eu pudesse estudar, porque naquele ano eu já ia fazer 4 anos, né? Em junho eu fazia os 4 anos. Então a minha mãe já queria que eu entrasse na escola. Aí ela falou com o prefeito e ele colocou a escolinha, tinha a escolinha, 2 salas, né? E aí ele colocou uma professora para dar aula. Aí eu entrei, né? Com 3 anos, 3 anos e meio. Outras coleguinhas minhas entraram já com 6 anos. E era a turminha, todo mundo estudava junto, era pré-1, pré-2. E bem ali já comecei, né, a adentrar na escola. Então, a minha mãe sempre se preocupou, meus pais sempre se preocuparam com a minha educação. Desde pequenininha, eles sempre se preocuparam. A minha mãe conta que quando eu era bem pequenininha, eu queria ser médica. Eu dizia pro meu avô que ia ser médica. E só que um dia eu cortei meu dedo, saiu muito sangue, e aí eu não quero mais ser médica, mãe. Aí depois, quando eu fiquei um pouquinho maior, uns 6, 7 anos, eu queria ser advogada, né? E aí depois, quando eu fui ficando maior, aí eu decidi ser professora, que realmente queria ser professora. Eu lembro que na escola a gente só tinha um menino, o resto era tudo menina. E que a gente brincava bastante na hora do recreio. E eu lembro das comidas também, da tia da merenda, que a gente gostava muito do macarrão.
era macarrão com sardinha. Gostava muito. E no começo, quando era para ir para a escola, eu tinha medo de ir sozinha. Porque no caminho tinha vaca e eu tinha medo de vaca, né? Aí a minha mãe, como ela não... Chegou meus irmãos e ela não podia me deixar todo dia. Aí ela cortou um varinha e disse que eu podia ir sem medo, que eu estava protegida com aquela varinha se a vaca viesse, né? Aí pronto, depois disso, todo dia eu ia para a escola com a varinha, aí chegava lá na escola, colocava no muro, quando voltava novamente com a varinha. E também tenho minhas amigas, né, da escola, até hoje a gente se fala, e eu sempre vou lá na casa da minha amiga, tem uma que é mais próxima de mim, ela já é mãe, a maioria delas não continuou os estudos, como eu continuei, né, eu acho que só eu, daquela turminha, eu e o menino que tinha, só a gente que continuou os estudos para fazer na faculdade, né? As demais foram desistindo na metade do caminho, sendo mãe, dona de casa. Mas até hoje a gente ainda se fala, conversa e tal. E aí minha casinha no começo não tinha energia, né? Até os meus 7 anos, mais ou menos, não tinha energia. Aí também o prefeito, meu pai foi pedir ao prefeito para que desse os fios de energia, né, para ele conseguir puxar energia até nossa casa. E aí também, acho que era o mesmo prefeito que a minha mãe pediu para colocar a creche, né? E aí deu certo, a gente colocou energia e tal. Mas antes, quando não tinha energia, a gente usava a lamparina toda noite. Aí dormia cedo, eu lembro que a gente dormia cedo também. Teve uma vez que eu estava brincando perto da lamparina e aí o meu cabelo era bem grandão. E também pegou fogo, assim, um pouquinho dele. A mãe foi correndo apagar ali. Graças a Deus que não foi nada sério, né? Porque a minha mãe estava perto. E aí depois a gente teve energia, aos poucos no começo a gente tinha só uma rádio. E aí eu lembro que de madrugada, às vezes, precisava alguém no hospital de madrugada, né? Então o rádio ficava ligado a noite toda para poder a gente saber o horário, né? Para minha mãe poder levantar, principalmente quando ela estava grávida, para fazer o exame aqui em Parnaíba, por exemplo. E aí a rádio ficava ligada a noite toda para saber o horário. São 2 horas, são 4 horas. E a rádio ficava ligada a noite toda. E também eu ouvia muita música, principalmente do Amado Batista. Era direto a rádio tocando, né? Até hoje eu sou fã, assim. E aí aos poucos a gente foi conseguindo. Depois teve uma televisãozinha que era em preto e branco, ela não era colorida. E eu assistia bastante, principalmente o Pica-Pau. E aos poucos a nossa casa também foi aumentando, né? Depois que teve meus irmãos, que já éramos 4, só tinha 2 quartos do meu pai e o meu que eu ficava com meus irmãos. Então depois meu pai conseguiu construir outro quarto, que era para ser o meu e da minha irmã, e aumentou um pouco também o alpendre. Então aos poucos foi aumentando um pouquinho. Como eu falei, a gente brincava bastante, né? Às vezes iam meus primos, a gente brincava de casinha, e brincava no rio, quando o rio tinha água, lavava roupa, eu ajudava a minha mãe. Desde criança eu sempre precisei, assim, ajudar em casa, por causa que meus irmãos eram pequenos, então eu tinha que ajudar a minha mãe, já que eu era mais velha, né? E eu lembro que em 2012, que foi quando a minha mãe teve o meu irmão, e eu tinha 10 anos, ela operou, fez a cesárea, então ela precisava ficar em repouso, né? E a mulher que era para cuidar dela, ela cuidou só mais ou menos uma semana e ela ficou doente e aí não pôde mais ajudar minha mãe, né? Aí eu que fiquei ajudando. Então, as vizinhas, elas vinham e cozinhavam o capão, né, a galinha, e eu lavava os paninhos do meu irmão, né, que ele usava. Naquele tempo a gente não tinha dinheiro para comprar fralda, como hoje em dia todas as crianças usam fralda descartável, né? Naquela época a gente lavava os paninhos usados, as fraldinhas. E aí eu mesmo lavava, estendia com todo cuidado. Isso eu tinha 10 anos. Aí de manhã eu ajudava a minha mãe e de tarde eu ia para a escola. Depois, quando eu passei para estudar o meu fundamental maior, do 6º ano até o 9º ano, que foi numa escola municipal, na cidade mesmo, que até então eu estava estudando no interior. E aí, quando eu passei para estudar lá, era à tarde, né?
tarde, então de manhã fazia as coisas para minha mãe, lavava a louça, varria a casa, lavava alguma roupa, e de tarde eu ia para a escola. Isso quando tinha ônibus, porque nessa época a gestão, o prefeito, ele não se importava muito com a educação. Então a gente tinha uma semana, tinha ônibus, 2 semanas sem ter. E como meu pai não tinha condição de ficar me deixando na escola, eu perdia muita aula. O que eu achava muito ruim, porque eu sempre gostei muito de estudar, gostava bastante de estudar, e quando faltava eu perdia muito assunto, perdia coisas importantes, como Olimpíadas. Teve uma vez eu estava no 9º ano, então eu já podia fazer a Olimpíada de Química e Física. E aí, justamente porque o ônibus quebrou e não veio buscar a gente, eu perdi uma Olimpíada de Química. E depois fiquei muito triste, porque eu queria muito ter participado e ganhado medalha. Uma amiga minha até ganhou medalha. Mas eu passava dessa forma. De manhã eu ajudava a minha mãe, de tarde eu ia para a escola. Aí quando eu chegava da escola eu ia estudar. Eu estudava na mesinha, na cozinha, porque eu não tinha mesa de estudo, então estudava na mesa onde a gente jantava, almoçava. Na mesinha eu ficava num pedaço da mesa fazendo meus exercícios. E meus irmãos pequenos, então às vezes riscava o caderno, rasgava alguma folha. Mas eu sempre estava ali, tentando estudar, fazer meus exercícios, meus deveres, e sempre muito estudiosa, desde pequena. Assim, eu acho que a lembrança que eu mais tenho eu com a roupinha toda colorida, que eu chamo hoje em dia, eu chamo a minha roupa de lagarta pintada. E isso porque eu ia com essa roupinha verde e a gente cantava muito, exatamente isso, a gente cantava muito a música da Lagarta Pintada, junto com a professora, e eu lembro muito da gente pintando, desenhando e pintando. Então essa é a lembrança que eu mais tenho, pequenininha na escola. Eu não lembro muito bem, mas acho que era Lagarta Pintada, quem foi que te pintou? Aí o resto... Inicialmente eu tive a minha professora, que ela se chama Algicélia, mas a gente sempre chamava Tia Alginha, né? E aí eu acho que a minha é marcada, porque foi a minha primeira professora, acho que eu estudei uns 3, 4 anos com ela, e a gente é tão apegada assim a ela que até hoje eu chamo ela de tia e tomar bênção. Então, sou muito, muito apegada a ela. Mas também todos, né? Porque teve a dona Luzanira, depois que eu fiquei maiorzinha um pouquinho, também estudei com ela. E os professores que me marcam são meus professores de matemática, que é o professor Júnior, ele é até meu primo, tem uma história muito também parecida com a minha, história de luta e superação, então eu me inspirava muito nele. E depois, no ensino médio, eu tive o professor Raimundo e o professor Amaral, né? Então, me marcaram bastante estes. Quando eu comecei a estudar, minha casa já era afastada, só que não era tão distante da escola, no começo, né? Então eu ia a pé mesmo, rapidinho eu chegava lá, uns 10 minutos. Aí depois teve uma época que foi mudada a escola, ela ficou no outro povoado, que se chama Melancias. Aí lá já era mais ou menos 1 hora da minha casa até lá, a pé. Como eu não tinha bicicleta, na verdade eu tinha, meu avô me deu uma bicicleta, só que às vezes a bicicleta quebrava, né? Não tinha condição de eu ajeitar logo, então eu precisava ir a pé. Aí eu e outro colega, a gente ia a pé, ia meio-dia, 12 horas, saía 12 horas para chegar lá 1 hora, e depois quando terminava umas 4h30 eu voltava. Aí chegava em casa 5h30, quase 6 horas. Então a gente realmente ia a pé. Quando a nossa bicicleta quebrava de uma ou da outra, a gente ficava indo junto a pé. Aí depois, quando eu passei, isso eu estudei nesse colégio mais ou menos a 3ª série e a 4ª série. Aí depois, quando o ensino ficou lá na cidade, que é no Cocal dos Alves, eu tinha que pegar a van, né? Aí no caso, como a minha casa era bem afastada, a van não passava na minha casa. Então eu tinha que andar uns 15 minutos para pegar a van, e depois voltava, né? Quando voltava, andava mais 15 minutos para chegar em casa. E aí, isso foi durante toda a minha vida de estudante pegando van. Eu sempre tinha que ir para o lugar que a van passava, então demorava 15, 20 minutos, dependendo de como eu andava, né? E dos livros que eu carregava, porque às vezes era muito pesado, principalmente no ensino médio. A bolsa pesava muito, então já demorava mais a chegar em casa.
E aí eu sempre enfrentei isso, só que nunca acordei com preguiça, principalmente no ensino médio, porque eu tinha que sair mais cedo de casa, tinha que tentar sair antes de 6 horas, porque o ônibus passava cedo, então eu tinha que acordar umas 5h30, 5h30, 5h20, eu acordava, me agitava e ia para a escola. Mas eu nunca tive preguiça de ir para a escola, de dizer, nossa, hoje eu não vou para a escola, tem que caminhar, não sei o que, não. Eu sempre ia com a maior alegria, passava pelas casas, né? Então, no meio do caminho tinha os porcos, as cabras, tinha as pessoas. E eu sempre passava sorridente, feliz, indo esperar o ônibus. Aí, quando eu chegava no lugar de esperar o ônibus, eu ainda conversava com a mulher que eu ficava na casa dela esperando. E voltava do mesmo jeito, assim, sempre alegre, feliz. Nunca tive preguiça, né, de ir para a escola. Quando eu era menorzinha, tinha essas minhas amigas que a gente conhece até hoje, a gente se fala até hoje. Só que conforme eu fui avançando, né, minhas amigas foram desistindo da escola e tal. Então, meu ciclo começou a ficar pequeno. No nono ano, eu tinha uma amiga bem mais próxima, o nome dela era Sandra, que foi assim, uma amizade muito importante para mim, me ajudou bastante, me animava para correr atrás dos meus sonhos e não desistir diante das dificuldades. E eu também estudei com ela no ensino médio, primeiro ano. Primeiro ano a gente esteve juntas. Aí no segundo ano ela já passou para estudar à noite, eu me separei dela. Que foi bastante assim, um pouco bem triste, né? Porque a gente era muito unida. Só que a gente ainda conversava pelo celular, só que na correria não era mais a mesma coisa. Aí no ensino médio eu encontrei outras amigas, então tem uma delas que é minha amiga até hoje, e eu moro com ela em Parnaíba, que é a Carol, que foi assim, a pessoa que também mais me ajudou durante o percurso do ensino médio. Com meus amigos, a gente brincava assim, né? Já era adolescente na escola, então a gente saía às vezes correndo, brincava na quadra um pouco. E quando eu cheguei no ensino médio, foi assim o tempo que eu mais me diverti, então, porque eu passava o dia todo na escola. Então, na hora do almoço, a gente tinha mais ou menos 1h30 para almoçar. Então, a gente corria pela escola, às vezes, eu com a minha amiga. E na quadra a gente brincava muito, principalmente nos horários de educação física. A gente jogava bastante, as meninas contra os meninos, então era bem legal. E também, acho que 2018 e 2019, foi a época que eu passei a frequentar, assim, festas, né? Então, eu juntava com a minha amiga, essa minha amiga que eu falei, Carol, eu ia pra casa dela e a gente se reunia para ir pra festa, né, da minha cidade, no tempo do festejo de São João Batista, que era em junho. Em junho acontece esse festejo, então a igreja ficava toda enfeitada e tal, a gente ia pra missa, e às vezes alguma banda vinha pra praça, e aí a gente ia lá assistir, tinha os brinquedos também, e a gente andava muito se divertindo assim, vivendo a adolescência, né? E eu gostava muito dessa parte de ir pra casa das minhas amigas, então às vezes a gente marcava de assistir um filme, ou de sair, né, a turminha ali, as meninas do ensino médio. Também teve uma vez que a gente fez uma barraquinha para vender, foi em 2019, que era para nossa formatura, para vender maçã. A gente vendeu maçã do amor para arrecadar dinheiro, né, para nossa formatura. Aí a gente se juntou nesse dia, a gente fez o chocolate, feitou as maçãs na casa de uma amiga, e à noite a gente vendeu. Então, isso são memórias que eu tenho e que são muito bons, né? Essa foi as minhas vivências com meus amigos, assim. Eu nunca precisei trabalhar, assim, fora de casa, né? Essa parte de trabalhar já me remete a falar um pouco de como foi o final do meu ensino médio e as perspectivas que eu tinha, né? Então, quando eu já estava no ensino médio, do nada, assim, eu comecei a pensar, né? Tô no ensino médio, tô terminando, e agora? Porque eu sempre tive um sonho de fazer a faculdade. Isso foi uma coisa que ninguém alimentou em mim, mas eu sempre vi muito o trabalho dos meus pais, o sofrimento, as dificuldades, e eu não queria ficar ali, né, nossa, um dia meu pai ou a minha mãe pode ficar doente,
E a gente não vai ter condição de tratar, então eu pensava, não tem condição de eu ficar aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, então, eu estudava. Todo ano eu queria só passar de ano, né? Para poder, quanto antes, terminar na idade certa e tentar uma faculdade. Aí eu descobri a minha paixão pela matemática, então eu já sabia que eu queria ser professora. Era isso que eu queria. No começo eu pensei, será que eu vou ser professora, tipo fazer pedagogia, ser professora de criança? Só que eu fui me apaixonando por matemática e eu queria algo na área de matemática, tá? Então eu vou ser professora de matemática. E eu gostava muito de ajudar meus colegas. O professor passava trabalho, eu fazia, né? Fazia rápido. E já começava a ajudar meus colegas, ensinava para eles entendiam. Então eu já via que tinha um jeito, né? E aí eu pensava, mas como é que eu vou fazer a faculdade? Porque meus pais não vão conseguir me sustentar em outra cidade. É muito distante para mim ficar indo e voltando, também não tem condição de pagar a passagem. Aí eu me agarrei às oportunidades que a UBMEP dava, porque minha cidade é Cocal dos Alvos, então lá é muito conhecida as Olimpíadas, e eu sabia de muitas pessoas que tinham ido para a faculdade justamente por conta dessas bolsas que elas recebiam da UBMEP. Porque se eu tirasse uma medalha nessa Olimpíada de Matemática, a UBMEP, a Olimpíada Brasileira das Escolas Públicas, agora também alcança as escolas privadas. Se eu conseguisse uma medalha, eu conseguiria uma bolsa de R$ 400 durante todo o curso. Aí, com essa bolsa, eu conseguiria ficar, né, estudar em Parnaíba ou em Teresina. Então, eu comecei a sempre querer passar na UBMEP. Então, todas as provas da UBMEP eu fazia com aquela garra, determinação de conseguir. Aí, eu fiz todo o meu ensino fundamental, mas eu acertava 4 questões na primeira fase. Aí sempre ficava desanimado, nunca dava certo. E eu gostava de matemática. Por que é que eu não conseguia, né? Eu gostava muito de matemática. Aí quando eu cheguei no ensino médio, no meu primeiro ano, eu fiz assim com muita fé que ia dar certo. Aí quando o professor deu o resultado no primeiro ano, não tinha meu nome. Aí eu fiquei logo muito desanimada e pensei, não, acho que não é para mim. Acho que eu não vou conseguir essa medalha, então, se eu não vou conseguir a medalha da UBMEP, eu vou trabalhar quando terminar o terceiro ano. Eu tinha alguns tios que moram no Pará, então eu pensava, eu vou para o Pará juntar um dinheiro. Aí trabalho lá, junto dinheiro, partes eu mando para minha mãe e a outra parte eu faço a minha faculdade. Era essa o meu pensamento. Eu lembro que eu lavava as roupas dia de sábado e era um momento que eu ficava pensando. Então eu pensava muito nisso. Enquanto eu estava lavando a roupa, então eu vou para o Pará, vou trabalhar, mando um dinheiro. Se eu ganhar 1.000, eu mando 600 para a mãe, guardo 400. Ficava só pensando assim, né? E aí já tentando arrumar alguma coisa. E aí acho que é isso da gente não desistir, que Deus prepara tudo para a gente. Porque quando foi no meu segundo ano, que foi em 2018, eu fiz a prova da UBMEP, eu fiz em junho, eu lembro que era bem próximo do meu aniversário. E aí eu só fiz assim, não fiquei com perspectiva de conseguir passar, né? Mas também não desisti, eu fui lá no dia e fiz. E aí quando o professor deu o resultado dos classificados para a segunda fase, tinha meu nome. E eu fiquei, nossa, muito feliz. Eu cheguei em casa contando para minha mãe, eu disse para ela, mãe, eu passei na UBMEP e eu vou fazer a UBMEP, nem que eu vá de bicicleta, nem que eu vá a pé, porque depois que a gente passa para a primeira fase, a gente tinha que ir todo sábado para a escola para ter a preparação para a segunda fase, para que fosse mais fácil a gente conseguir uma medalha, né? Então os professores, eles se juntavam de matemática e davam aula o sábado todo. E aí não tinha ônibus, então meu pai ou minha mãe tinha que me deixar, né? E eu sei que ficava difícil para eles, porque a escola era distante. Aí a minha mãe disse, não, ia dar certo. Aí nisso, né, eu aceitei. Eu disse para a diretora que eu aceitava e começou a preparação. Aí todo sábado precisava meu pai me deixar, me buscar. Aí às vezes eu sentia que estava sendo tipo um peso para eles, para ter que me deixar, me buscar. E a questão da gasolina, então eu fui uns 2 sábados, acho que no terceiro sábado eu já estava querendo desistir, né? Querendo desistir da UBMEP. Aí eu fui dizer para minha amiga, que eu falei inicialmente, a Sandra, e aí ela já sabia desde o começo do meu sonho de conseguir passar e tal. E ela disse que eu tinha que fazer, que eu tinha que
continuar, que algumas coisas são realmente sacrifícios, mas que é necessário para a gente, lá na frente, ter algo maior. E aí, com as palavras dela, eu fui e continuei. Mesmo na dificuldade e vendo os obstáculos, mas fui todo sábado. E aí, isso, eu consegui ver muito assunto, a gente estudou bastante as provas passadas da UBMEP. E quando eu fiz a segunda fase, que foi em setembro, e o resultado saiu em dezembro. Quando o resultado saiu, eu tinha tirado prata. Então, bronze, prata, ouro. Eu tinha ficado em segundo lugar, né, ali, prata. E foi uma alegria imensa, a escola, os professores, todo mundo, porque eu consegui garantir a minha bolsa de R$ 400, já que eu queria o curso de matemática. E pronto, desde ali, desde essa medalha, minha vida assim, só mudou. Então, no terceiro ano, de novo, eu fiz a UBMEP, eu tirei bronze. E, além disso, ainda participei de uma reportagem, né, do Fantástico, que era exatamente sobre o corte dessa bolsa da CNPq. E aí, quando eu participei dessa reportagem, contando a minha história, um pouco da minha história, né, essa reportagem repercutiu muito. Então, assim que a reportagem saiu, já começou meu celular a encher de mensagem. Eu nem tinha internet em casa, só usava dados móveis. E lá em casa era péssimo para a área, então a área da Vivo, como era bem interior, era muito ruim de pegar. Nem conseguia responder às pessoas porque não enviava as mensagens. E muitas pessoas querendo me ajudar, porque viram a minha história. Lá em casa a gente não tinha banheiro, né? Então, entraram em contato para fazer o banheiro, me doaram uma mesinha de estudo, com a cadeira de estudo. Então, depois disso, a minha história, assim, mudou muito. E por que eu queria falar disso na parte de trabalho? Porque depois disso, né, eu não precisei trabalhar para estudar. Então, eu pude só me dedicar aos meus estudos. Então, terminou o terceiro ano, eu fiz o Enem. Quando saiu o resultado, eu joguei para matemática na Federal de Parnaíba, né, na UFDPA, e eu consegui entrar, foi em 2020, né, eu passei, e aí eu vim, em 2020 eu já me mudei para Parnaíba, para estudar aqui. Eu tinha a bolsa e tinha também as ajudas que eu tinha recebido, né, dessas pessoas, que eu guardei só para mim estudar. Então, com isso eu não precisei trabalhar. Eu pude só focar na minha faculdade durante os 4 anos e meio por causa da pandemia. E aí, em 2020, né, chegou a pandemia, então eu estudei 15 dias presencial e já fui para casa, voltei para casa. E o restante foi online, então eu passei, acho que 2 anos, mais ou menos, até metade de 2022 estudando online. Aí, em junho de 2022, eu voltei para Parnaíba para terminar os meus estudos de forma presencial. Atualmente, né, eu estou no 9º período, que eu atrasei o meu estágio por causa da pandemia, justamente porque eu não tinha internet em casa. Quando as aulas ficaram remotas, eu não tinha internet, porque minha casa era distante, né, muito baixo, o lugar que minha casa é localizada era muito baixo e não pegava o sinal. Aí, com muita luta, eu consegui colocar a internet. Essa internet eu pago até hoje, graças a essa minha bolsa que eu recebi e as minhas ajudas, né? Então, meus irmãos têm internet hoje para eles estudar. Eu passei por muitas dificuldades em questão disso, porque eu não tinha internet. Às vezes eu precisava fazer um trabalho, eu precisava baixar uma prova da UBMEP, e quando eu ia usar a internet das outras pessoas, às vezes desligavam, não queriam que eu usasse. Surrinavam, né, essa palavra, surrinavam. Mas hoje em dia eu sou grata, porque meus irmãos têm internet, a minha casa tem internet, então eles não passam por essa humilhação que eu precisei passar, né? Então, tipo, era a humilhação de eu chegar em casa chorando, dizendo para minha mãe que eu não tinha, que tinham desligado a internet na minha cara, assim. E é questão de como as pessoas são, né? Eu coloquei a internet e fiz questão de dizer que quem quisesse usar a minha internet podia ir para minha casa usar, que jamais eu desligaria a internet na cara de ninguém. E aí, ano passado, 2023, eu aceitei um trabalho num colégio particular, principalmente para ter experiência de dar aula.
Então, eu passei 4 meses dando aula no ensino médio, né? Eu era tipo monitora. Era 2 aulas, 3 aulas na semana. E foi mais realmente para ganhar experiência e para ser melhor, assim, a minha didática, dar aula, ver ali os alunos e conseguir explicar os assuntos, é muito mais pela experiência. Mas o dinheiro, é claro que ajudou também, eu pude pegar o dinheiro e comprar alguma coisa que eu queria, um presente para minha família, porque o dinheiro era meu, né, do meu suor. Então eu ficava muito contente de saber que aquele dinheiro eu estava trabalhando para ter ele. E foi isso, durante a faculdade eu não precisei trabalhar para me sustentar em Parnaíba, justamente por causa da bolsa e das ajudas que eu recebi. Enquanto eu estava no ensino fundamental, né, então eu conseguia de manhã ajudar minha mãe, à tarde para a escola e estudava à noite, até porque não era muita coisa, né? E final de semana eu já começava a fazer as atividades. Antes do professor passar, no final de semana eu já estava fazendo, para quando ele passasse, não ficar muito aperreado, né? E aí quando eu cheguei no ensino médio, eu tinha basicamente, porque eu passava o dia todo na escola, então quando eu chegava, tinha que fazer alguma atividade já para entregar no outro dia, e só tinha muito, assim, o que eu mais tinha era o final de semana, né, para estudar, para as provas, para os simulados, que a gente fazia simulado do Enem. E aí, o final de semana, como é que eu me organizava? No sábado de manhã, eu ajudava a minha mãe, principalmente lavando as roupas, porque era bastante roupa, né, até as que eu usava na escola. E quando era sábado à tarde, eu já começava a estudar, emendava com a noite, e o domingo também. O domingo era o domingo todo estudando. Então, se fosse lá em casa, eu estava em cima da cama, já que eu não tinha mesinha, eu tinha a minha cama, eu estava em cima da cama sempre estudando. Então, a minha mãe mesmo pode até... A minha mãe sabe disso, que eu sempre estava lá estudando. Passava o domingo todo, não existia isso de parar, eu não gostava muito. Quando eu começo a estudar, eu emendo estudando, não gosto muito de parar. Ah, vou parar para assistir ou parar para mexer no celular. Não, estudava aí, ficava intercalando as matérias, estudava um pouco de matemática, um pouco de física e tal. Quando chegou no tempo remoto, foi do mesmo jeito, né? Eu estava em casa, então, tipo, tinha muito barulho da minha família, meus irmãos que eram pequenos, né? E as aulas eu estudava de manhã, então eu tinha à tarde e às vezes à noite, porque também tinha algumas aulas à noite para estudar. Aí, como eu estudava de manhã, às vezes eu acordava bem mais cedo para ajudar a minha mãe, né, em alguma coisa, porque como eu estava em casa, eu nunca não conseguia deixar tudo para minha mãe fazer, porque eu sei também que era aperreado para ela, então eu queria ajudar em alguma coisa, então eu acordava cedo. Minha aula era 8 horas, eu acordava 6 horas, 6 horas eu já estava acordando, aí eu varria a casa, eu lavava a louça, ou ajudava a encher as vasilhas da geladeira, mas alguma coisa eu fazia. E também tinha meu irmão, que eu tinha que ajudar ele, que ele era pequenininho, né, e tinha que ajudar ele nas tarefas dele. E aí depois eu já me passava, né, para frente do computador e para as aulas. Aí depois das aulas eu só almoçava rapidão e já emendava estudando. Teve algumas vezes que ficou muito aperreado para mim conseguir ajudar a minha mãe. Então, ajudar a mãe e estudar estava sendo difícil, né? Eu estava muito a cor da faculdade. Então eu cheguei para a mãe e disse para ela que algumas coisas eu não ia conseguir ajudar. Então, por exemplo, as roupas, eu não ia mais conseguir ajudar a minha mãe lavando as roupas de todo mundo. Aí eu separei minhas roupas e comecei a lavar só as minhas roupas, né? Então, no final de semana, lavava só as minhas roupas. E estudava, ajudava bem mais pouco em casa. A minha mãe entendia de boa, porque eu realmente precisava estudar. E me dedicava ao máximo estudando. E os barulhos dos meus irmãos, né? Às vezes eu brigava, dizia para eles tentar fazer menos barulho para eu conseguir me concentrar mais. Então é mais essa questão de diálogo e de se organizar, porque a gente precisa estudar, então precisa de um lugar mais calmo. Então a gente precisa realmente dialogar com a família. E eu sei que eles vão entender, porque é uma coisa para eles também, dialogar e dizer que não consigo ajudar em tudo, mas eu vou ajudar no que eu posso e eu preciso me dedicar mais aqui à faculdade, porque realmente é bem difícil, o tempo é muito corrido e tem muita coisa da faculdade para a gente fazer e o tempo passa muito rápido. Então, dessa forma, hoje, né, que eu já estou aqui morando em Parnaíba, também enfrentei essa dificuldade, porque agora, pelo menos quando eu estava em casa, quando eu terminava, né, de estudar
o almoço estava feito, a janta estava feita, então não precisava me preocupar com isso. E aí, quando eu cheguei em Parnaíba, eu tinha que cozinhar, né? Então, acaba demorando também um tempo para fazer a comida, tem que limpar a casa, tem que lavar a louça. Mas eu sempre tento me organizar para fazer, por exemplo, muitos afazeres que eu tenho para fazer, faço só num dia, para no outro dia eu já só me dedicar nos meus estudos. Então, sempre divido o meu tempo dessa forma. Lavando as roupas num dia, limpando a casa no mesmo dia, na mesma manhã, aí de tarde eu já estou livre para estudar, dessa forma. Eu já tinha passado alguns dias fora, né? Tipo, quando eu morava lá em casa, eu passava 4 dias na casa da minha avó, então eu já era acostumada a sair. Eu também, em 2019, eu passei uma semana em Teresina, acho que foi o tempo que eu mais passei distante de casa, foi uma semana em Teresina. Em 2019 também viajei para o Rio de Janeiro para fazer a prova da FGV, isso porque eu tinha ganhado medalha na UBMEP, então eu tinha direito a fazer essa prova. Aí eu passei acho que 4 dias fora, mas foi o máximo, foi uma semana. Aí quando eu vim morar aqui em Parnaíba, que foi mesmo contando a partir de 2022, eu comecei a passar mais tempo distante de casa. Então teve vezes que eu passei um mês, já teve vezes que eu passei 2 meses sem ir em casa, né? E acaba que é um pouco bastante difícil, questão de sentir saudade, né? A gente sente saudade de estar em casa, de ter... Eu gosto muito do meu quarto, fico muito no meu quarto, ouvindo as minhas músicas, mexendo no meu notebook. Então, eu sinto falta disso, sinto falta da minha casa, em questão de... Porque a minha casa é bem no interior, então tem muito vento. Tem um vento assim, frio, um vento sol, quando eu acordo. Quando eu acordo, eu já vou para a janela, abro, e o sol brilhando ali nas paisagens, no verde. Então, eu moro perto do morro, tem muita pedra, tem muita mata. Então, eu sinto muita, muita falta disso. Quando eu cheguei em Parnaíba, que era dentro de um apartamento, que tudo que você vê quando olha para um lado e para o outro é só casa e prédio. Então, não tinha aquelas árvores, não tinha aquele vento da minha casa, não tinha aquele cheiro de flores que tinha na minha casa. E até da areia, de pisar na areia eu sentia falta. A areia gelada, quando a gente acorda, que vai para fora fazer as coisas de casa, que eu pisava na areia que estava geladinha. Então, tudo isso eu senti muita, muita falta. E da minha família também, né? Meus irmãos, principalmente, porque eu sou muito, muito apegada aos meus irmãos. A gente tem uma relação que eu, assim, agradeço demais a Deus. A gente tem uma relação muito próxima, os 4. Né, eu sou a mais velha, então, tipo, eles me ouvem muito, eu converso bastante com eles, e eu sinto muita falta, porque embora a gente converse pelo celular, mas também acaba que minha vida está sendo muito corrida depois que eu vim para a faculdade, então é muito corrida, a gente se fala, mas não é aquela coisa de saber tudo do dia um do outro, e momentos, datas importantes que eu passo distante, então Dia das Mães, às vezes, né, até esse ano agora de 2024, eu passei e não fui para casa, o meu aniversário, o aniversário dos meus irmãos, que eu passo distante, né? Então, tudo isso é doloroso, né? Tem meu irmão menor, que tem 11 anos. Todas as vezes que eu vou na minha casa, que eu vou embora, meu irmão chora. E eu começo a chorar também, a minha mãe chora. Porque é muito distante. A gente tá correndo atrás dos nossos sonhos, mas a gente sabe que tá deixando de viver muitos momentos com a nossa família, perdendo momentos importantes. E a minha avó, que eu amo muito, muito a minha avó, assim, que é muita força, eu vejo muita força, muita determinação na minha avó. E eu passo de 4, 5 meses sem ver ela. Então, tudo isso é muito, muito doloroso. Atualmente, né, tô terminando a faculdade e agora, né, tô escrevendo o meu TCC para apresentar. Também, assim, tem 2 lados, né? Tem o lado que eu me afasto muito da minha família e que é difícil, bastante difícil, mas também tem o lado que eu tô buscando o melhor para eles, né? Então, hoje em dia, quando eu olho para trás, hoje eu já vejo uma Natália cada vez mais perto de conseguir o que eu quero. Então, quando eu entrei na faculdade, o intuito era terminar a faculdade, né? Terminar. Tava no 5º período, tava no 6º, e agora, meu Deus, eu tô no último período. No último, assim, nossa.
significa muito, muito mesmo. E eu pensei, quando eu terminar a faculdade, o que eu vou fazer? Então eu pensava, se eu não entrar no mestrado logo, que talvez eu não vá conseguir, eu vou trabalhar, né? Tentar trabalhar, conseguir um emprego, já tenho alguma experiência em sala de aula, então talvez eu consiga, jogando o meu currículo, eu já consiga dar aula, né? E aí, ano passado, em novembro, saiu a seleção, né? A inscrição para um mestrado em Teresina, na UFP, né? E eu fiquei. O professor queria que a gente se inscrevesse, não, o nosso orientador, a minha orientadora, que é a professora Cici, e o marido dela, né, o professor Paulo. São os dois são nossos, eu digo que são os dois que me orientam, né? E eles queriam que a gente se inscrevesse, e eu ficava assim, oxe, mas eu não vou passar nisso. Só que eu vou fazer a inscrição. Aí, em cima da hora, corri atrás, assinei todos os papéis e fiz a inscrição, né? E aí saiu o resultado, e quando começou a sair o resultado, eu fiz também a entrevista, porque a inscrição era por currículo, né? A seleção era por currículo. Fiz a entrevista, enviei o meu currículo e tal. E quando começou a sair o resultado da entrevista, primeiro, que eu tirei a minha nota, eu, nossa, a nota foi boa, eu acho que vai dar certo. Aí quando saiu o resultado, que eu tinha passado em primeiro lugar na segunda chamada, porque no caso a seleção era para duas vezes, né? Para o começo do ano e para o meio do ano. Então, eu fiquei em primeiro lugar nos alunos do segundo semestre. E aí nossa, agora sim, tipo, as coisas estão se organizando na minha cabeça. Então, quando eu terminar a faculdade, que eu termino em julho, em agosto eu já entro no mestrado. Então, em agosto eu já vou para Teresina. E aí, todas as coisas, assim, concorrendo, né, para dar certo. Então, atualmente eu estou terminando a faculdade, termino em julho, e já entro para o mestrado em agosto. E, assim, as coisas estão fluindo bem. É engraçado porque eu só tive professores na área mesmo de matemática, meus 3 professores foram homens, né? Então, eu nunca tinha percebido isso, a importância de ser uma mulher professora na matemática. Aí, quando eu cheguei aqui na faculdade, que eu vi que tinha outras meninas, mas que também tem muitos meninos. Então, você passa para olhar, é uma área que às vezes tem essa discriminação de achar que é mais homens, né, que é muito mais para os homens do que para as mulheres. E quando eu fui olhar os meus professores das disciplinas específicas da matemática, a maioria era homens, só tinha uma professora, que no caso só tem ela, que é a professora Cici, né, dando aula atualmente. Então eu fiquei pensando nisso, nossa, mas é muita pouca mulher nessa área da matemática pura. E aí aumenta, assim, você consegue ver ainda mais quando você passa para ver eventos. Então, eu já fui num evento que teve no Maranhão, um evento que teve em Teresina. Então, são muito mais palestras de homens do que de mulheres. E aí, hoje eu entendo essa importância de nós, mulheres, que estamos terminando o curso, da gente se unir, de entrar no mestrado, de não ter medo, porque parece que tem muito ainda essa discriminação, não sei se é um medo de que essa área pura não é para a gente, né? Não é para nós mulheres, mas é claro que é. Então, hoje eu quero atuar dessa forma, de ser inspiração para minhas futuras alunas, como a professora Cici é para mim, e como a professora Cici é para as outras meninas do curso. Então, ela representa muito bem a gente, né? Então, ela é mãe, é uma professora, mulher, e isso tudo já mostra muita força, né? De perseverança e muita luta para estar aqui hoje, né? E aí eu quero também, dessa forma, mostrar essa força para minhas alunas, futuras alunas, para minhas alunas de hoje também. Então, de vez em quando a professora Cici me convida para falar com outras alunas, dar esse testemunho, chamar essas alunas para essa área, que não é uma área só de homens, é de mulheres, é claro, e que possamos mais meninas ir para o mestrado, porque também no mestrado, eu estava olhando a lista, né, de alunos que passaram no mestrado, a maioria é homem. Então, agora na primeira turma do começo do ano, só tem uma menina mulher, né,
E quando a gente for entrar agora, acho que são 3 ou 4 mulheres. Então, a maior parte é homem. De 20 alunos ali, 4 mulheres. Então, a maior parte é homem. E é isso, né? Eu acho que a professora Cícia mostra muita força. Então, eu acho que precisamos de mais mulheres. De mais mulheres para incentivar ainda mais essas nossas futuras doutoras mulheres. Hoje em dia, as coisas que são mais importantes para eles, que é a minha família, claro, né? Minha família está em primeiro lugar aqui. E os meus sonhos, né? Os meus sonhos. Porque desde o começo eu tive, né? Sempre tive um objetivo e nunca desisti dele. Eu poderia ter desistido, igual meus amigos fizeram, porque a maioria que começou ali comigo, na escolinha, foram desistindo da escola, foram encontrando marido, foram tendo filhos, foram tendo a mesma realidade da família delas, né? E eu não, eu acreditei em um futuro melhor, eu acreditei que a escola fosse, que a educação, ela mudasse a minha vida, eu acreditei nisso e realmente mudou a minha vida. Então, hoje em dia, eu dou muita importância para os meus sonhos. Então, se eu tenho um sonho, eu não vou desistir dele. Eu vou até o final. E foi o que a minha vida me ensinou, né? Que eu não posso desistir e que vai dar certo, nem que seja em cima da hora, mas vai dar certo. E, claro, a minha família. E dou muita importância pro amor, assim, pra bondade, porque eu sou fruto da educação pública, sou fruto da ajuda de outras pessoas que só viram um pouquinho da minha história ali em 10 minutos, que eu acho que a reportagem não dá nem 10 minutos, só viram um pouco da minha história e acreditaram em mim, né? Acreditaram que se investissem naquela menina, ela ia voar. E eu sou muito grata por isso, né? Porque investiram em mim e eu tô aqui mostrando que realmente eu agarrei a oportunidade, tô terminando a faculdade, vou entrar no mestrado, fazer um doutorado talvez, né, se Deus quiser. E eu quero continuar com isso, né, porque eu acredito na força do bem, da união. Então, eu tenho planos, né, eu penso no que eu posso fazer para futuros alunos, futuras Natálias, conseguirem mudar a sua vida, assim como eu, né? Porque eu sei que tem outras Natálias por aí. Na minha própria cidade, eu sei de outros alunos que não vieram fazer uma faculdade porque não tinham condição de se sustentar noutra cidade. Então, o que eu posso fazer, né, para mudar isso? E eu sei, eu tenho planos e eu quero investir nisso. Então, eu acredito nisso. Qual a importância? O que é importante para você? O amor, a bondade, ajudar alguém. Isso é importante para mim também. Nossa, é muito bom, né, poder falar um pouquinho da minha história. E eu acho que quando a gente fala da nossa história, a gente acaba inspirando outras pessoas a não desistir, né? E eu sou bem nova, vou fazer 22 anos, e eu sei que outras pessoas têm uma história de muito mais experiência, mas que eu posso, né? Que eu posso inspirar outras meninas, outras pessoas a não desistirem de seus sonhos e principalmente que a educação ela é um caminho. Eu quero também incentivar as pessoas a investirem na educação, porque o nosso país é tão desigual, tem muita desigualdade, então tem poucas pessoas com muito, 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 e tem muitas pessoas com nada, né? Então tem outras Natálias por aí, acreditando no futuro, mas enfrentando muito mais obstáculos do que eu enfrentei, porque em cima da hora ali eu consegui mudar a minha vida com essas ajudas que eu recebi, né, das pessoas do Brasil que acreditaram em mim. Mas eu sei que tem outras pessoas que não tem ninguém para ajudar. E aí eu quero isso, eu quero poder incentivar as pessoas a olhar para o próximo e a acreditar na educação, e que a educação ela muda, ela realmente, ela muda as pessoas, e as pessoas transformam o mundo, né, como tem aquela frase. E eu, né, quero poder transformar, assim como eu fui transformada. Então que a minha história sirva de inspiração e de exemplo, né, para
acreditar na educação.